E aí você me olha falando de indústria novamente e pensa assim, caramba, Hansen, o que mais tem para falar sobre indústria? Tem um lado perverso, você não pode esquecer disso. Nem tudo são flores. Nem tudo que acontece num processo de industrialização vai ser saudável e também não vai ser correto. Do que você está falando? Deixa eu explicar. Quando a gente citou um incentivo fiscal, entenda isso como uma disputa econômica. Uma disputa entre estados para saber quem é que vai ter a vantagem de ter aquela indústria, a vantagem de ter os postos de trabalho. Só que existem disputas que acabam sendo muito, muito além do legal e principalmente do ético. Aí você fala assim, do que você está falando? É simples. Quando a gente olha para o mundo, a gente observa que alguns países que se tornaram intensamente industrializados, e eu estou falando de uma indústria bastante recente, muito industrializados, aí você fala assim, caramba, como é que esse país industrializou tanto? Muitas vezes isso aconteceu às custas de exploração da mão de obra. Aí você fala, como assim? Isso é muito típico de países asiáticos, tá? Fique sabendo. Como assim? Alguns países atraíram indústrias de ponta, indústrias famosíssimas, americanas, europeias, com a pretensão de quê? De fornecer uma mão de obra extremamente barata. Aí você fala, como assim? Inclusive permitindo o uso e a exploração de mão de obra infantil. Essa é uma dos grandes problemas de hoje. Por quê? Porque quando a gente olha para uma indústria, a gente sempre tenta cortar custo. Esse é o pensamento de um empresário. É assim que funciona. Os custos, eles precisam ser controlados. E entre os maiores custos, a gente destaca os impostos, o uso de energia, o uso de matéria-prima e os custos com a mão de obra. Então, o que esse empresário pensa? Poxa, se eu puder cortar 1 ou 2, o meu lucro aumenta muito. E aí alguns países falaram o seguinte, se você vier para cá, além de te dar um desconto forte nos impostos, eu permito que você utilize a minha mão de obra, inclusive a infantil. E aí alguns casos já chocaram o mundo. Como assim? Houve caso de indústrias que foram para a Ásia, para a parte insular da Ásia, da parte das ilhas, utilizar mão de obra infantil, pagando aproximadamente 25 centavos de dólar por dia para as crianças trabalharem. Eu quero que você imagine o seguinte, imagina que é para uma indústria sair de um país rico, que ele pagava um salário altíssimo para os seus operários, comparado a esse valor, e chegar num lugar que ele paga centavos por dia de trabalho, tá? Qual é o resultado? O lucro tende a ficar muito maior. E aí várias empresas aproveitam, mesmo que de forma não ética, a utilização e a exploração intensa dessa mão de obra. E aí o lucro tende a aumentar. Então você tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque os fatores locacionais são aqueles fatores que influenciam a chegada das indústrias. Só que muitos deles desrespeitam os direitos humanos e aumentam muito a exploração. Aí você fala, caramba, que absurdo. Então muitas pessoas ganhavam miséria e os empresários iam atrás desse lucro? Sim. Aí você fala, caramba, isso é absurdo. É, mas não é o maior absurdo. É isso que eu quero que você perceba. Os limites, eles são imensos. Por quê? Porque em alguns casos, e aí eu incluo o Brasil, casos comprovados disso que eu vou falar para vocês agora no Brasil. Empresas que promoviam casos de escravidão. Como assim? Geralmente são indústrias menores, que não chamam tanta atenção, que exploravam muitas vezes estrangeiros que chegavam no país atrás de uma oportunidade, ou pessoas que migravam de longe e logo não tinham conhecidos por perto, e essas pessoas ficavam trancadas em espaços produtores e não saíam mais de lá, trabalhavam em troca de comida e não tinham a liberdade de ir embora. Isso, gente, é escravidão, e isso, na verdade, aconteceu muito ligado a essa busca incessante por diminuição de custo, por vantagens comparativas entre países. Então, qual é a parte interessante? Você tem que saber que a guerra industrial, ou seja, a disputa comercial, ela gira em torno dos custos e dos lucros. E muitas vezes para isso, a exploração da mão de obra ela é um fator muito utilizado por essas indústrias. Então o que a gente tem que prestar atenção? Tanto nos fatores locacionais que a gente viu, no sentido de mão de obra, mercado, matéria-prima, transporte, energia, mas também nesse lado ético de exploração e dos direitos humanos que precisam ser respeitados, mesmo quando a lógica é industrial.